noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Eu acho que eu nem precisava desse microfone, né? É uma alegria muito grande nós estarmos retornando aos nossos estudos no sábado. Estamos retornando com o professor Elvésio, que vai nos dar uma palavra sobre suicídio, um tema que foi discutido durante alguns instantes em alguns grupos. Por isso que nós trouxemos esse tema para a nossa aula inicial. Então, com essa música maravilhosa, que eu acho essa música belíssima, e a mensagem, a gente passa a palavra para o Elvésio, que dispensa, acho que, apresentações. A gente só tem que agradecer, porque todos os semestres a gente corre, Elvésio, perturbando o descanso que ele poderia ter no recesso. Aí ele passa o descanso, o recesso todo trabalhando para a gente. Mas eu falei para ele, é porque quando ele desencarnar, ele vai estar assim de bom nos horas. Aí ele vem ajudar a gente. Elvésio, por favor. Muita paz para todos.
O compromisso, a Flávia já narrou muito bem, é um compromisso complicado. Mas nós iniciamos este semestre do ESD, dando as boas-vindas a todos aqueles encarnados e desencarnados que se propuseram nas suas existências, nas nossas existências, na nossa tramitação de vida, que se propuseram ao desejo da apropriação de alguns conhecimentos a mais. E hoje o que nós vamos fazer é exatamente isto. O tema que nos foi ofertado para essa conversa é o suicídio. E o suicídio à luz da doutrina espírita. Estas boas-vindas ao ESD, ela tem um direcionamento. Aqueles que estão conosco, que têm aguentado aí no semestre conosco, eles estão dando continuidade a um trabalho que o Sebastião Mártir é pioneiro. Eu sempre gosto de falar isso no começo de cada semestre, quando me dão essa chance, essa oportunidade. Antes mesmo de que a Federação Espírita criasse e oficializasse o ensino sistematizado da doutrina espírita, o Sebastião Mártir, já de alguns anos, antecedendo essa decisão da Federação, já fazia esse estudo aqui, aos sábados, estudando as obras básicas e estudando também obras complementares. Então, nós somos pioneiros nessa área. E o nosso desejo é de que a cada momento, a cada instante, nós já dissemos dos desencarnados que estão conosco. Aliás, ultimamente nós temos insistido muito nisso, mas não temos feito uma ressalva. É que quando nós falamos que os desencarnados estão conosco, é possível ainda que alguns dos irmãos aí fiquem incomodados. Poxa vida, mas eu ando acompanhado aí, nem sei que estou acompanhado. Olha, é melhor que a gente saiba que está acompanhado. Quanto às companhias, nós é que vamos cuidar de quem serão elas ou quem são essas companhias. E não tem nada de assustador, não tem nada que ninguém fique preocupado e vá para casa e perca o sono. Porque vai ficar acompanhado do mesmo jeito. Ontem, esse negócio, é só um detalhe aqui nesse começo, ontem nós fomos para uma atividade na faculdade, quando chegamos, já cansado, e já tarde, e a minha esposa, a Wanda, já estava dormindo, e eu tenho dito a ela que ela dorme antes, quando eu chego ela já está dormindo, e eu converso com ela. Aí agora ela fica fazendo um esforço enorme para não dormir, porque fica preocupada com o que está dizendo. Ela fica incomodada. Fala, mas o que eu estou dizendo dormindo? Fala, não preocupa não. Mas ontem ela estava acordada e nós dormimos assim quase no mesmo momento. E dormimos de mãos dadas. Logo que eu dormi, passado alguns instantes assim de sono, talvez alguns minutos, meia hora, ou seja, não mais do que isso, eu estou falando de companhias de desencarnados, num ambiente que me é conhecido, mas num ambiente que não é assim, deste ambiente aqui de Núcleo Bandeirante, nem de Guará, é um ambiente que é conhecido, mas não é assim identificável na reencarnação. Eu estava perambulando, eu estou usando a palavra perambulando, porque eu estava andando sozinho numa noite, numa rua que não era muito segura, e talvez preocupado com as notícias que chegam toda hora, né, Silvaldo, sobre segurança, e de repente um assaltante, no sonho, viu? Vem e me pega assim pelas costas, e acho que eu estava bem mais jovem do que hoje, aos 70 anos de idade, lá no sonho, e fui ágil, e dei-lhe uma prensada na parede. Eu dei uma prensada no assaltante na parede. E na prensada que eu dei, me desvencilhei do seu ataque e prensei na parede. Eu peguei o braço dele assim da mão direita, levantei e dei uma torcida no seu dedão. Pois não é que eu estava torcendo, era o dedo da mulher. E ela deu um grito enorme, porque eu estava segurando a mão dela exatamente no dedão. Aí eu falei para ela, me desculpe, eu pensei que fosse o assaltante.
eu estava me desvencilhando do assalto, né? Então, quando a gente fala de desencarnados, algumas pessoas ficam incomodadas, elas ficam preocupadas, falam, poxa vida, mas eu ando acompanhado. Andamos sim. As companhias nós vamos escolhendo por aí afora. Então, quando nós estamos dizendo aí das frequências, e estávamos dizendo sobre isso, mesmo que a frequência, atenção, Flávia, Neiva, que são aqueles que são mais à frente aí do ensino sistematizado, mesmo que a frequência dos encarnados não seja aquela frequência, não seja aquela Brastemp, mas a frequência dos desencarnados, ela é intensa. Isso é extraordinário. Então, nós estamos neste cumprimento, nas boas-vindas, desejosos de que essa frequência dos desencarnados continue e que a frequência dos encarnados, na medida que nós vamos nos conscientizando da nossa responsabilidade, aumente. Que essa ideia, não, essa necessidade de nos apropriarmos dos conhecimentos, ela vai nos alimentando e devagarzinho nós vamos enchendo os bancos aí também de encarnados. Mas todos sejam bem-vindos. E, para não esquecermos, o Sebastião Mártir é pioneiro neste ensino, neste estudo da doutrina espírita. Não tinha esse nome de ensino sistematizado, não. Depois a federação que oficializou. Tema: suicídio. Não sei como a Neve e a Flávia eles pensaram nesse negócio e me jogaram isso aí na mão e nós encaramos o desafio. É um desafio. Confesso que é um desafio. Já disse para alguns aí que é delicadíssimo o tema suicídio e, claro, estudando o suicídio à luz da doutrina espírita. Mas devagarzinho, por gentileza, isso aqui é o começo do ESD, é o começo do semestre, e quem desejar interromper, não tenha receio não, não tenha cerimônia não. Na hora, levantou a mão, já faz a interrupção e faz o adendo que quiser. Nós estamos numa aula, tentando numa aula juntos, sem mestres presentes, somos todos aprendizes, tentando nos apropriarmos um pouquinho destas coisas que estamos dizendo sobre elas. Então, o tema é delicado? Delicadíssimo. Delicadíssimo por quê? Ora, porque envolve vidas. As nossas vidas. E as nossas vidas aqui é extensivo aos desencarnados, que estão aqui presentes. Envolve a nossa, que nós estamos nos identificando com os olhos, mas envolve as vidas e muitas vidas de irmãos que nós não estamos nem identificando com os olhos. Então, na fala, na condução da fala, muitas vezes nós somos envolvidos na fala com as palavras que vão sendo ditas, e aí a delicadeza vai aprofundando, nós vamos fazendo no mergulho dentro de nós algumas análises, e às vezes as análises não são tão positivas, são incomodantes, e por serem incomodantes, elas vão nos conduzindo a angústias, a dores, a revisitar alguns processos de nossas vidas que não foram muito agradáveis. Então, é delicadíssimo, porque estamos falando de vidas. Estamos falando também envolvendo famílias inteirinhas. O tema não é um tema que fala de um suicida. Nós estamos falando de um ato denominado suicídio. E ele, especificamente aqui, não tem um ator, não tem alguém que nós estamos pegando a sua experiência de vida para falar sobre ela. É um tema generalizante, envolve famílias de encarnados e envolve famílias de desencarnados, inteirinhas desencarnadas e presentes, que se propuseram a comparecer ao Sebastião Mártir para fazerem parte de um estudo envolvendo vidas, famílias. Não tenhamos dúvidas, as dores estão presentes, dores profundas, dores antigas,
dores mais novas, mas elas estão presentes. As emoções, os sentimentos e mais. Já dissemos hoje das presenças dos desencarnados, estamos falando de um tema envolvendo diretamente, no mínimo, claro que nós não vamos entrar para discutir isso aqui não, mas no mínimo, 2 dimensões. Nós estamos falando desta dimensão nossa, da matéria palpável, e estamos também nos referindo a esta próxima dimensão, que é dos desencarnados que estão aqui conosco. Existem outras, mas nós estamos dizendo que, no mínimo, na nossa conversa sobre este tema, nós estamos envolvendo 2 dimensões. Então, delicadíssimo. Quando falamos de famílias, é porque também nós não estamos sozinhos. Nunca estamos sós. De novo a presença. Nunca estamos sós. Só que, neste instante, nós estamos fazendo referência a um outro sentido, mais o da família. Cada um de nós que aqui nos encontramos, olha que coisa delicada, interessante e profunda. Cada um de nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, os desencarnados, quando encarnaram, nós fomos escolhidos nós somos entre 4 trilhões de espermatozoides. O que tem a ver isso aí com o tema suicídio, à luz da doutrina espírita? É só parar para pensar. Se sou eu, que saí de uma família, de um pai e de uma mãe, de uma gestação, e para o início dessa gestação, a presença de Deus, das leis divinas se fazem presentes mesmo, intensamente ali, para, dentre 4 trilhões de possibilidades, tem uma. E a doutrina, em alguns momentos, e alguns estudiosos da área, nos dizem que dos 4 trilhões, o único que vai ganhar a corrida para engravidar aquela mãe, ele vai escoltado por outros que vão protegendo. Então, Deus, não estou falando nem do espírito, não. Deus se faz presente na vida material desde este instante inicial, quando um espermatozoide, que nem é visível aos olhos humanos, faz um nado, para ele, longo, difícil, repleto de obstáculos, para ganhar uma corrida e para começar uma experiência física, cuja experiência física, devidamente planejada, nos mínimos detalhes, pelos engenheiros da vida, no cumprimento das leis de Deus. Então o tema é delicado por várias razões. Uma é essa, não estamos sozinhos, mas nós não estamos sozinhos, não é por nada não, é porque existem situações que antecedem a nossa volta, e essas situações são delicadas, são profundas, envolvendo Deus, envolvendo as leis de Deus, as leis da vida. Isso tem que ser analisado, isso tem que ser percebido, isso tem que ser compreendido por cada um de nós, nos mínimos detalhes. Quando estamos buscando uma resposta para as nossas, afinal de contas, quem sou eu? Olha, eu tenho naturalmente que andar por essas trilhas todas. Quem sou? Então, nós estamos dizendo que o tema é complicado, e aqui nós estamos à luz da doutrina, mais do que à luz da doutrina espírita. Nós estamos em um ambiente
que é eminentemente cristão espírita, que é o centro. Ou seja, a nossa conversa hoje, ela não está sendo numa porta do botequim. Nós não estamos sentados numa mesa, num almoço com a família ou num jantar com amigos. Nós estamos dentro de um centro espírita, cujo centro espírita tem um trabalho prestado em nome de Jesus já de 60 anos nessa esfera, no atendimento, no auxílio, no esclarecimento das almas humanas, encarnadas e desencarnadas. Então não é só à luz da doutrina, nós temos um ambiente também. Então o tema, além de ser delicado, ele está sendo tratado aqui dentro do centro. Qual é a diferença? Olha, nem precisamos mencionar essas diferenças, não. Mas falando da doutrina, e à luz da doutrina, nestes 160 anos, a doutrina espírita, ela rasgou muitos horizontes. Ela tem colaborado intensamente para a evolução do planeta Terra. Em vários sentidos. Em alguns sentidos, nós espíritas, mesmo estudando como nós estamos estudando, nós ainda nem percebemos isso. Tal a gama de complexidade. Então, nesses 160 anos da doutrina, quando Kardec foi lá, cuidadosamente, habilidosamente, competentemente, indicado, escolhido, a palavra aí não importa, com o compromisso de dar uma revirada no planeta. E nesses 160 anos, ela tem colaborado. E aí estamos dizendo assim, ela rasga os horizontes, em vários sentidos. Ah, mas na ciência, a doutrina... Não, nem vamos adentrar neste campo, porque é um campo que nós não vamos ter nem tempo para começar a discuti-lo, e nem porque nós não temos essa competência para chegarmos aqui e discutir nesse campo científico. Mas, sem dúvida, no campo científico, a doutrina tem proporcionado, com as presenças de espíritos generosos, ligados, próximos. Nós não acabamos de dizer que temos companhias em todos os minutos das nossas vidas? Os cientistas também têm. Se todos nós somos médiums, ou seja, é um talento que Deus nos deu, que Deus nos concedeu, para lançarmos mão desta ferramenta, deste talento, para o progresso nosso e da sociedade, o cientista também é. Também possui ele sensibilidade. Os cientistas, e esses avanços todos, eles estão aí nesta interligação, e que nós nem dominamos isso, que é um campo que nós estamos apenas citando para sabermos da responsabilidade de como é grande, enorme a responsabilidade do reencarne, do comprometimento, do compromisso do reencarne, porque o tema é falar sobre suicídio. E suicídio é quando alguém se propõe a interromper essa reencarnação, das mais variadas formas. Quando a gente fala suicídio, a gente pensa alguém com uma corda no pescoço, pensa alguém que deu um tiro no ouvido. Não, não. Nós estamos generalizando aqui o ato. As pessoas que desistem das suas existências físicas das mais variadas formas. Às vezes, é um suicídio lento, muito lento. Mas falando ainda, a doutrina rasga esses horizontes. Um desses rasgos, quando ela chega de forma peremptória para dizer assim: a vida não se interrompe com o túmulo, ela é eterna. Ela é eterna. Até aí não tem muita vantagem, porque outras doutrinas, outras religiões já falavam. Não, ela vem clara e diz assim: ei, esqueça céu e inferno. Esqueça céu e inferno. Pense numa continuidade
idêntica, quase idêntica, muito próxima daquilo que nós estamos experienciando. Eu gosto de citar um exemplo aqui interessantíssimo, ele é batido aqui, todos conhecem a literatura e já viram ele lá. Quando a nossa irmã Domingas, médium lá em Uberaba, trabalhando em 5 centros espíritas semanalmente, ela ia a cada centro, de segunda a sexta, para os trabalhos mediúnicos, e enfrentando as intempéries da sua existência, da sua experiência, e no finalzinho lá, quando ela desencarna, quando ela abre os olhos nessa próxima dimensão, ela olha e percebe que está num quarto de hospital, igualzinho, não tem diferença, as paredes, a cama, mais do que isso, ela olha de lado e tem uma mesinha, e em cima dessa mesinha tem um copo com água. Olha que coisa singela. Tem um copo com água. Ela dá uma reviravolta na sua cabeça para dizer assim: mas espírito bebe água? Se a água foi colocada ali pelas enfermeiras, pelos enfermeiros, pelos cuidadores do hospital, e ela estava naquele instante abrindo os olhos para a vida espiritual, e ela vê a água, era para beber. E ela se descobre num mundo idêntico ao que ela havia deixado na carne. Então, a doutrina, quando ela rasga esses horizontes, falando da vida eterna, ela não fala simplesmente de que a vida continua. Ela fala nestes aspectos todos, que às vezes nós até deixamos de lado. É tão simples, fala, eu vou beber água depois de morto? Quando eu sair, quando eu me despertar do lado de lá, eu vou ter sede? Se eu vou ter sede, também terei fome. E se eu terei sede e terei fome, tem banheiro na vida espiritual? Ou seja, espírito vai ao banheiro? São coisas singelas que a doutrina espírita é assim, sentado assim no centro, no ambiente do centro, é que nós vamos nos despertando para esses detalhes da vida. Então, o tema é delicadíssimo, a doutrina, estamos tratando dele à luz da doutrina espírita e dentro de um centro espírita. Por que dentro de um centro espírita é importante? É porque nós estamos juntinhos, iguais, na mesma jornada, com as mesmas dificuldades, tratando de um assunto desse que é complicado para todo mundo. E mais do que isso, o ambiente é extraordinário. É um ambiente já adredemente preparado, já que os espíritos estiveram, aliás, 24 horas no ar em atividade neste ambiente, assistindo, amparando. Muitos dos irmãos amparados, auxiliados no decorrer dessa jornada do centro, foram daqueles que se precipitaram e anteciparam o retorno à vida espiritual pelo suicídio. E muitos deles presentes. Daí a delicadeza. E muitos deles presentes. E cujos irmãos, por estarem presentes e por estarmos numa conversa amena dentro de um centro espírita, a conversa não pode perder, ela não pode perder este elan afetuoso. Quem somos nós para apontarmos o dedo para um desses desencarnados e dizer, na retórica eu posso até envolver-me na emoção aqui e dizer assim, porque o irmão quando suicida está praticando um ato deslocado, precipitado, só no discurso, mas aqui nessa conversa não. Aqui a conversa é amena. Este irmão que está, olha que palavra mágica, este irmão que está partilhando conosco, os familiares que estão encarnados e desencarnados, partilhando conosco, devemos todos estarmos envolvidos num clima de afeto, sem que nós sejamos tribunais rigorosos para julgarmos e condenarmos estes irmãos ao fogo eterno do inferno. São irmãos que cometeram
falhas como nós diariamente cometemos as nossas, por descuidos. Às vezes descuidos mínimos que foram se somando e quando menos se espera, já é um descuidão e se conduz a um ato precipitado desses. Mas com amor. Não temos o direito sequer de apontar o dedo para nenhum deles, mesmo daqueles que fazem parte da nossa memória, que estão ligados às nossas famílias, para dizer assim, mas fulano poderia ter superado esta crise e não ter cometido isso. Ou, agora, por que isso é interessante falarmos? Por uma razão assim, o mundo é dinâmico. Nós temos referências, e buscamos referências para trazer para cá, hoje, nessa conversa, buscamos muito. Se a coisa não sai, é por incompetência de quem está falando. Mas uma das referências mais fortes, a doutrina tem um monte de referências sobre o assunto. Basta pesquisar lá que a gente encontra um monte de coisa, inclusive muitos e muitos e muitos depoimentos. E uma das referências fortes para nós espíritas é um livro chamado Memória de um Suicida, que é um livro que já tem alguns anos, que é um livro que um espírito, Camilo Castelo Branco, faz uma narração psicografada, e neste livro ele fala de coisas que nós espíritas nunca tínhamos ouvido falar. Nós, espíritas, estamos estudando à luz da doutrina espírita, não podemos ficar prisioneiros à memória de um suicida. Porque a dinâmica da vida já alterou este cenário de lá para cá 500.000 vezes. 500.000 vezes essa dinâmica já foi alterada. Então nós temos que ser cuidadosos, e a doutrina vem e diz assim, estamos falando sobre vida eterna, mas com responsabilidades. Não podemos dar-nos o direito, nós não podemos dar este direito a cada um de nós de nos precipitarmos nas nossas conclusões, que às vezes são apressadas, com respeito àquilo que motivou a um desses irmãos a tomarem decisões dessa natureza. Então, a nossa conversa dentro do Centro Espírita, ela, pelo ambiente, com muita, mas com muita responsabilidade. A doutrina espírita, ela aborda, e o Evangelho, já citado, nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo aqui, já citado várias vezes, o Evangelho, ele é assim, claríssimo, da opção que o Kardec faz quando estuda Jesus. Nós estamos ainda treinando os nossos ouvidos para ouvir Jesus no estudo do Evangelho, naquelas palestras que aqui são desenvolvidas, nos temas que são interessantíssimos. E Kardec foi extremamente cuidadoso, e ele não esconde isso, quando lá no Evangelho ele traz assim, aspectos morais. Ele vai lá nos Evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João e se apropria dos aspectos morais e traz para nós. Pois este é um dos aspectos que nós estamos mencionando aqui. É a doutrina, é a luz da doutrina e também dentro da casa espírita. Quando estamos num ambiente maravilhoso, repleto, tratando de um assunto desses, com essas presenças todas, podemos, em alguns momentos, dizer, foi um ato translocado, a ação de alguém interrompeu a sua vida. Podemos sim, mas só na veemência da oratória. Nos sentimentos, nunca. Nos sentimentos, nunca. Nos sentimentos, as nossas palavras, a nossa fala terá que retratar o que há de mais profundo naquilo que envolve afeto, que envolve amor, porque estamos nos referindo a nossos irmãos, a irmãos queridos, que dificilmente, quando ampliarmos esta análise da família,
dos renascimentos, dos reencarnes, dificilmente não encontraremos um desses no nosso meio. E às vezes até conosco em experiências passadas, quando ainda estávamos muito distanciados daquilo que estamos estudando, desta consciência, deste aprendizado. Então o centro é este ambiente que devemos tratá-lo, ou seja, os nossos irmãos, tratá-los com o maior afeto. Existem, e já dissemos isso, só para ficar bem patente aí, vários tipos de suicídio. E quando nós estamos tratando do tema suicídio, assim, o que é o suicídio? O suicídio é o resultado, é uma ação. O suicídio é uma ação praticada por alguém que será vitimado por ele. Então nós estamos falando de dois itens: do suicídio como uma ação, e estamos falando do suicida, que é a vítima. Por isso nós estamos dizendo que tem que ser delicado, o assunto é delicadíssimo, cuidadoso, amoroso. Que o suicídio em si, como ação, nós podemos falar das duas consequências. Mas quando estamos falando da vítima, que é o suicida, aí é o irmão. E aí os nossos cuidados vão se ampliando, devem ser ampliados, para que nós não cometamos mais delicadezas. Qual é o objetivo? Qual é o objetivo? Ou seja, quando a Flávia, quando a Neiva, quando as pessoas que estão à frente deste estudo do ESG, o estudo sistematizado, eles foram lá e captaram este tema, claro que estava ali definido um objetivo. O ESG tem um objetivo. Nós já dissemos aqui que o Sebastião Bach é pioneiro nesse objetivo do estudo da doutrina espírita e do cristianismo. O objetivo é que nós, estudantes, nós somos eternos estudantes. Somos ainda nesta escalada aprendizes. Todos nós ainda estamos como aprendizes. O objetivo é esse: que nós, estudantes, aprendizes, que aqui estamos, devagarzinho, desejosos, nos apropriemos deste conhecimento. Mas esta apropriação do conhecimento que estamos fazendo é para que nós, como eu estou com a cabeça branca, eu posso falar à vontade, é para que nós, quando estivermos lá nos 70 anos, a gente possa dizer assim: eu tenho uma boa bagagem de doutrina espírita. Não é isso. O objetivo do ESG aqui não é dar diploma, nem de graduação, nem de especialização, nem lato senso, nem estrito senso, para ninguém. Mas é o objetivo do ESG, quiçá todos os frequentadores da casa, encarnados e desencarnados, percebessem isso com nitidez. O objetivo é nos esclarecermos, cada um, na nossa trajetória, e este esclarecimento nos tornar felizes. Como? Evitando que nós, de forma descuidada, cometamos alguns equívocos na vida, cujos equívocos vão ressonar, vão dar resultados dentro da nossa própria existência, e às vezes não de forma tão positiva. Este estudo vai sim, no momento que vamos nos apropriando, nos esclarecendo, desejosos disso aí, vai sim nos ajudando a ser feliz, a ser muito feliz. Mas também estamos numa plateia heterogênea, de encarnados e desencarnados, e é necessário que, na medida que nós vamos nos apropriando sobre esse tema especificamente, que é o de hoje, que já dissemos e vamos repetir, delicadíssimo, importantíssimo, que nós possamos nos apropriando de algumas coisas
viveu. Sim, viveu os ensinamentos. Como viver? Como viver? É possível que às vezes nós fiquemos até constrangidos em vivê-lo oralmente, dizendo, falando para os outros, que podemos fazer, com lucidez. Mas se já viveu, ou seja, viveu o ensinamento que está sendo adquirido aqui, mesmo que silenciosamente, mas com madureza, com dignidade, e sendo exemplo silencioso para outros irmãos, para irmãos que às vezes carregam na sua bagagem, nos seus desejos, a impietuosidade de um suicídio. Se nós pudermos, pelo menos, servir de exemplos silenciosos para esses irmãos, olha, já teremos feito aí um trabalho maravilhoso. Então nós estamos aqui presentes, vamos continuar no ESD, teremos um semestre pela frente, teremos o ano que vem, 2018, 2019, 2020, quiçá em recepcionando mais interessados no assunto, mas não é buscando o diploma, não, é buscando vivenciar, aplicar. Vivenciar e aplicar onde e quando? Claro, nas nossas vidas. E quando? De imediato. Com quem? Com aqueles que honradamente, amorosamente se dignaram em dividir o oxigênio da vida conosco no mesmo momento, no mesmo instante, com as suas paciências, com as suas compreensões. Então o objetivo, vamos botar objetivos, existem objetivos, um deles é este é um objetivo sublime, divino, vivenciar e aplicar. Contribuições da doutrina. Qual a contribuição que a doutrina espírita e, olha que coisa interessante aqui, e as outras doutrinas que tratam sobre a alma humana, elas estão trazendo para o ser humano reencarnado, às vezes enfrentando dificuldades, porque não vamos aqui ficar também como espíritas, como cristãos, dizendo só a doutrina espírita manifesta-se nessa. Não é não. Lá na Casa do Caminho, em Taguatinga Norte, tem um trabalho que é desenvolvido lá, que envolve suicídio, envolve o assunto, o tema, mas as pessoas que vão lá para ministrarem as suas palestras, as suas falas, não são nem espíritas. E as abordagens que eles fazem são abordagens diferenciadas. Então nós temos contribuições de outras doutrinas, da doutrina espírita e de outras doutrinas que falam sobre a alma humana, em benefício da alma humana. Uma dessas doutrinas, ela trata, ela decifra, ela fala sobre aqueles que são problemas psiquiátricos. Via de regra, quando nós ouvimos falar sobre um suicida e sobre um suicídio, vem na nossa cabeça essa dificuldade. Mas é alguém, se trata de alguém que tinha problemas psiquiátricos. Pois bem, existem no mundo científico, existem as ciências que cuidam. E elas inovam. E elas falam sobre a alma humana, elas falam sobre as dificuldades do suicídio neste campo psiquiátrico, que envolve também numa amplitude os comportamentos da alma humana. É bem verdade que essas ciências, elas ainda não conseguem, como acabamos de dizer sobre a doutrina espírita, rasgar os horizontes da vida eterna. Elas ainda estão presas às limitações de uma vida física, das consequências, como se fora apenas de uma única vida física. Desse aspecto, a doutrina espírita está na frente. Mas
Mas existem muitas doutrinas, muitas ciências, muitas eu estou exagerando um pouco, mas existem algumas sérias, comprometidas e que estão fazendo trabalhos interessantíssimos neste campo, com terapias interessantíssimas, com terapias libertadoras, de angústias, de irmãos nossos que ainda não conseguiram o equilíbrio necessário, que ainda não conseguiram a harmonia necessária nas suas vidas, reencarnados com todas as bênçãos. Estamos dizendo só dos reencarnados, é porque estamos fazendo referência, no sentido geral, às ciências, e elas não falam de vida eterna. Então, irmãos que estão reencarnados, com todas as bênçãos de Deus, com todos aqueles pormenores já aqui, todos desfilados, mas que ainda não conseguiram se livrar de angústias. Irmãos que ainda vivem no desespero. Um dia desses estávamos aqui falando sobre um outro tema e tínhamos que falar sobre mágoa. E aí eu me precipitei um pouco assim, naquele instante, assim, mágoa é igual chumbinho. Todo mundo sabe o que é chumbinho, né? Aquele negócio pretinho lá, que as pessoas envenenam. Por que é igual chumbinho? É porque a mágoa, você engole a mágoa e você começa a se derreter internamente. Não tem auto-perdão, não tem auto-amor que supere, porque está magoado. É aquele negócio do orgulho que eu não posso levar o desafio para casa. Eu estou magoado e começo a sofrer com a mágoa, e aí vem uma angústia que a ciência ou as ciências tratam. Vem o desespero. Isto conduz a uma alienação. É verdade, sim, que quando alguém opta por este caminho de encurtar a sua jornada na Terra, ele não está de sã consciência na plenitude do seu raciocínio, não. Ele está envolvido por alguma coisa. E nós vamos dizer o que pode mais envolver, que não esse chumbinho da mágoa. E as ciências em cima. Não é só a doutrina espírita, não. As ciências prestando serviços maravilhosos. Socorristas. Dissemos aqui alguns instantes, lá numa casa espírita, que é a Casa do Caminho, lá em Taguatinga Norte, tem um trabalho preventivo, desenvolvido por um grupo de estudiosos do assunto, mas que não são espíritas, embora eles estejam fazendo este estudo dentro do centro espírita. Mas não é à luz da doutrina espírita, é à luz das ciências, da psicologia, da psicanálise, envolvendo principalmente os problemas psiquiátricos, os problemas de comportamento. Bem, justificativas para alguns dos nossos irmãos que se precipitam neste reencontro com a dimensão espiritual mais rapidamente, existem muitas justificativas. Eu estou dizendo das justificativas, mas não são eles que falam sobre elas, não. É que elas existem, estão patentes por aí, estão uma delas. Olha que surpresa danada quando a gente pesquisa um tema desse. Uma dessas justificativas são os fatores defluentes da evolução. Fatores que estão vindo deste processo evolutivo. Acabamos de dizer que a doutrina espírita está nesse processo desses 160 anos últimos do mundo, do planeta Terra, de forma positiva, intensa na colaboração. Mas uma das justificativas para que nós, de vez em quando, experimentemos uma angustiazinha, de vez em quando experimentemos assim um dissabor desse, é exatamente a evolução.
em todos os campos. No campo tecnológico, com a presença das máquinas em nossas vidas. Alguns dos nossos irmãos se angustiam com isso, intensamente, com essas presenças. Nós não vamos entrar em detalhe, não. Este é um campo minado, mas é verdade. Você se justifica numa ação que pretende tomar, dizendo assim: o mundo evoluiu, me trouxe aí um monte de coisas que são benéficas, positivas, desde que na prática equilibrada, honrada, digna, mas algumas não são. Então alguns dos nossos companheiros se justificam dizendo: olha, foi isso que levou no buraco, dentro de um processo evolutivo científico. Também isso já envolve os espíritas. Também nós nos justificamos dizendo assim: mas existe aí uma hereditariedade espiritual. E é verdade. Acabamos de dizer que não estamos sozinhos. Acabamos de dizer que fazemos parte de famílias intensas, imensas, numerosas, encarnados e desencarnados. Há que existir esta hereditariedade. Porque se alguém hoje está trilhando um caminho difícil nesse processo do equilíbrio, se alguém hoje não consegue se conter, é só mergulhar no passado para dizer assim: provavelmente foi o chefe de uma horda de desordeios, de salteadores. Também é verdade, porque nós carregamos conosco essa herança, estes vários egos, essas várias experiências. Então é verdade, sim. Pode essa hereditariedade espiritual interferir? Claro que vai interferir, sim. No entanto, estamos devidamente estruturados na presente vida para não sermos influenciados, dominados, ou cairmos sob o domínio dessas interferências. Mas que existe, sim, essa possibilidade existe. Também nas enfermidades. Ora, as enfermidades, elas surgem em razão dos mais variados fatos. Mas sempre o fato estará ligado àquele que vai passar pela aprovação, pelo paciente que sofre por aquela enfermidade, ou daquela enfermidade. Numa linguagem espírita, pode ser um problema espiritualista, pode ser um problema kármico, sem dúvida. Pode ser. Pode ser um problema genético? Pode ser. Mas que lei de Deus é essa? Que a genética vai permitir que eu reencarne e que eu tenha os meus problemas num autismo, que eu tenha os meus problemas numa síndrome de Down? É a perfeição da lei de Deus. A sujeição a ela é pessoal. Atos que são praticados e que vão, dentro das suas causas, produzirem efeitos. Então é possível, sim, que isso esteja presente. É possível, sim, nas enfermidades. Mas a bondade divina, ela permite que, mesmo que tenhamos que experimentar coisas dessas naturezas, nós estamos amparados, auxiliados, estruturados dentro de uma bondade divina, de uma lei de Deus, de amor, de proteção, em todos os sentidos. Mas não vamos discutir. Essas coisas todas aqui estão fazendo atualmente que as estatísticas no campo do abandono da vida carnal seja intenso, seja elevado. É verdade. Estamos com as estatísticas desse campo aqui bastante elevadas, com muitos dos nossos irmãos, com alguns dos nossos irmãos que estão voltando aí ao campo espiritual antes da hora. Tem outros argumentos aqui para justificar, tanto justificar o retorno, a precipitação do retorno, como justificar o encaminhamento
Poderíamos dizer aqui desses desequilíbrios psiquiátricos ou emocionais de comportamento para alguém que se envolve com a drogadição. Poderíamos dizer daquele que se envolve com a sexolatria. Poderíamos dizer daquele que se envolve com o alcoolismo. São todas enfermidades profundas da alma. Então não nada, mas essas atitudes todas, elas acabam se apresentando como fugas do indivíduo que está buscando um porto, às vezes está buscando e não encontra um porto seguro. E às vezes também porque esses nossos irmãos perdem a alegria de viver. Perdem a alegria de viver. O materialismo e o consumismo. O materialismo versus o consumismo. Também pode ser uma dessas justificativas? Claro que sim. Nós nos iludimos. O ser humano se ilude facilmente. E nós nos iludimos com muita frequência. Com poder, exercício de poder. Precisamos entrar nesse detalhe? Não, nós estamos vivendo isso intensamente todos os dias. Mesmo no varejo, nas nossas famílias, e botando isso aí para atacado, generalizando, nós percebemos isso com nitidez. A ilusão do exercício de um poder, dos prazeres, dos mais variados, das personas. Persona é a máscara que às vezes nós colocamos no rosto para vivenciarmos alguns atos das nossas vidas. Isso faz com que, num momento de reflexão, sintamos culpa. Se alguém está se cuidando para ser alguém, para ser um ser humano de bem, vai sentir culpa. A posteriori ele vai sentir culpa. Essa culpa, ela está refletindo alguma coisa, mas ela vai decorrer por falta, pela ausência de iniciativa para as mudanças, ela vai decorrer do orgulho. E se decorre do orgulho, ela não traz alívio, ela não traz a compreensão do perdão, e ela acaba retratando lá no finalzinho, sabe aquele negócio que a gente perde, que se chama amor próprio? Muitos perdem o amor próprio e se encaminham para essas coisas que nós estamos discutindo. Alguns vivenciando intensamente o desejo do fim. Isso é desrespeito a tudo aquilo que nós estamos analisando, à própria vida e à vida do próximo. É para que nós analisemos. Nós não podemos ficar indo e vindo, desrespeitando essas leis, não. Mesmo que às vezes vá doer um pouco, mas isso não retira o afeto, não retira o amor, que são recursos que nós estamos empregando para nos esclarecermos. Ora, se nós, andando descalços, num local cheio de espinhos, estamos com essas ferpas no pé, sabendo que pisando no espinho ele ia furar o pé, ora, vamos ter que passar pela cirurgia, pela dor da extirpação. Alguém vai ter que pegar um bisturi, vai ter que cortar o couro lá para tirar o espinho do pé, da planta do pé, para aliviar no momento seguinte cada um de nós da dor. Mas a dor do corte, o desconforto do pé cortado, mesmo que exista uma anestesia, ela vai existir. Mas o desrespeito à própria vida e à vida do próximo, isso é ápice que nós não podemos alcançar. A jornada carnal, nós estamos encaminhando aqui para o encerramento, ela é um laboratório de experiências. Exatamente por isso que ela é obrigatória, de acordo com as leis de Deus. A jornada carnal é um laboratório valiosíssimo de experiências
quando nós estamos buscando a nossa felicidade real. Não é ilusório, não. Quando nós estamos buscando a felicidade real. A reencarnação, ela é imposta, ela é compulsória, de acordo com as leis de Deus, a todos os espíritos, e cujo objetivo dessa compulsoriedade é permitir que nós desenvolvamos em nós a essência de Deus, a essência divina. Como? Despertando a consciência de ser humano. Olha que coisa extraordinária. A reencarnação é obrigatória. É obrigatória porque a essência de Deus, a essência divina, só será perceptível nela. Faz parte da lei de Deus. Quando nós vamos nos conscientizando, também é a reencarnação estímulo para a busca da harmonia e da alegria de viver. Concluindo, olha, um tema desses, vocês vão concordar comigo tranquilamente, um tema desses, mesmo dentro da casa espírita, mesmo tendo um acervo extraordinário que é da literatura, eu não poderia pessoalmente concluir, não. Eu fui buscar ajuda. Fui buscar ajuda das boas. Aí eu fui lá num livro do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, que foi psicografado pelo nosso irmão Divaldo Pereira Franco, numa edição de 2008, que é a primeira edição deste livro, e o livro tem o nome de Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos. É um livro extraordinário. Mas não vou contar a história do livro, quem quiser vai ler. Mas vou adiantar algumas coisas. O livro trata de muitas coisas deste campo, da psiquiatria, da psicanálise, desses problemas de comportamento. Mas num determinado momento do livro, espíritos iluminados presentes num ambiente só, Eurípides Barçanufo, Adolfo Bezerra de Menezes e muitos outros eu nem vou citar, num ambiente só, eles estavam ali para uma cerimônia de inauguração de uma clínica, da expansão de uma clínica que atende aqueles que largam a vida física pelo suicídio também. E aí eu fui lá no nosso irmão Adolfo Bezerra de Menezes. E aí eu nem ouso comentar. Vocês vão me autorizar a ler rapidamente. Mas, encerrando o tema, prestemos atenção quando o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, convidado, o professor Eurípides já tinha falado, outros oradores já tinham falado, e aí ele vai falar. Aí quando ele começa a falar, todos nós aqui, que às vezes estamos lendo Bezerra de Menezes, ele normalmente utiliza uma palavra assim: exoro a proteção da Mãe Santíssima. Ele começa dessa forma. Ou seja, por piedade, Mãe Santíssima, me socorra nesse momento, porque eu vou falar de algo delicadíssimo também. E quando ele começa e faz essa introdução na sua fala, na inauguração, no ato de inauguração, de que nós estamos falando, meus irmãos? Nós estamos falando de um hospital, no plano espiritual, chamado Hospital Esperança, uma ala do Hospital Esperança, que é conhecido na literatura, que estava sendo inaugurado e que recepciona irmãos que deixam a roupagem física com esses descuidos que nós estamos aqui tratando nesta noite. Por isso que nós citamos Memória do Suicida e dissemos do dinamismo da doutrina espírita, como as coisas vão se alterando de acordo com a vida, com a evolução. E o doutor Bezerra de Menezes dizia assim: exoro neste momento a generosa ajuda da Mãe Santíssima. Meus queridos irmãos, ele é narrado lá pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, e ele interrompe a narração para dizer assim: vocês nem acreditam. No instante que o doutor Adolfo Bezerra de Menezes
fez esta introdução na sua fala, não era uma oração não, era um discurso. Ele fez essa introdução na sua fala, o ambiente que estavam todos se alterou e um coro feminino, de voz, feminino não, infantis, de vozes infantis, passou a ser ouvido e cujo coral cantou o tempo inteirinho que o doutor Adolfo Bezerra de Menezes utilizou para falar, sem incomodar na sua fala, ao contrário, fazendo chover, eu não tenho outra expressão, fazendo chover aquelas pétalas no meio daqueles que estavam ali assistindo. Logo depois veio o esclarecimento. Foi a Mãe Santíssima mandando um recado para ele: te ouvi e estou presente. Olha o que ele fala com respeito ao tema de hoje: o egoísmo e a ignorância em torno dos objetivos superiores da existência, é o que nós discutimos aqui hoje, fazem-se responsáveis pelo materialismo e pela crueldade que se desenvolvem no caldo de cultura da presunção humana. Considerando-se as incontestáveis conquistas do conhecimento científico e tecnológico, mencionamos hoje, que se desenvolvem em todos os quadrantes do planeta, não vemos correspondentes valores no que se diz respeito ao comportamento e aos relacionamentos humanos, sejam individuais, em pequenos grupos ou internacionais globalizados. A evolução está de vento em pouco no campo científico, mas no campo dos comportamentos, não. Ele dizendo, ainda na aspas da fala dele: o monstro da prepotência domina as grandes nações do mundo, enquanto a mesquinhez e a indiferença pelo destino do próximo tomam conta do indivíduo. Ao lado das mais avançadas aplicações tecnológicas, encontram-se as agressões em forma de barbarismo, revivendo as fases trogloditas que foram superadas na forma, permanecendo na essência. As suas moradas sofisticaram-se, mas a sua conduta é idêntica, salvadas as exceções compreensíveis. Meus queridos irmãos, somente a leitura disso aqui, se num momento de reflexão, dá para chorar um monte de lágrimas, dá para derramar um monte de água dos olhos, porque o que o nosso querido irmão Adolfo Bezerra de Menezes está dizendo envolve a nossa discussão e envolve mais do que isso. Mas ainda ele, dizendo assim: o ódio e o medo, a ansiedade e a insegurança, a solidão e o vazio existencial dominam os seres humanos e atiram-nos em abismos de dor e de desespero, que inspiram, dissemos no início da nossa fala, que inspiram compaixão, principalmente porque se negam, ou seja, se trata de irmãos que estão se negando a receber a assistência espiritual e a edificação de si mesmos através da humildade, do amor e do autoaperfeiçoamento, lutando contra as tendências inferiores que deles predominam. Não há como extirpar o espinho da planta do pé sem a cirurgia dolorosa, sem o desconforto de ficarmos com o pé no alto por algum tempo. Ele está dizendo sobre isso. Estou encerrando a leitura, ela é enorme, mas eu pensei aqui algumas. Há excesso de luxo, de extravagância,
e infinita carência de misericórdia e de comedimento. A desenfreada luta para ter o poder favorece o engalfiamento em batalhas perversas que devem ser vencidas pelos mais astutos, mais impenitentes, mais desatinados. E o progresso da sociedade tem sido assinalado pela vergonha e despautério de muitos dos seus triunfadores e condutores, que o túmulo arrebata um dia, conduzindo ao país da consciência plena. Tem muito mais. São apenas referências que eu fui buscar no nosso irmão, fui buscar na literatura, para que, na conclusão, pudéssemos estar bem calçados e pensarmos de uma forma bem ampla. O amor tem que estar presente em todos os instantes das nossas vidas, seja onde for e de que forma for. Muito obrigado pela paciência. Eu estou antecipando alguns minutos, pouquíssimos, mas ainda, de acordo com a orientação da chefa, facultando para que as dúvidas deste campo a gente possa trocar ideias aqui e continuar. Bem, todo mundo ouviu aqui que nós temos que ser generosos, nós temos que ser generosos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Algum esclarecimento? Questionamento? Não? Então eu vou fazer. Eu peço, quando você falou de hereditariedade espiritual, não ficou muito claro para mim, porque me veio uma passagem de que a família do ex-presidente Getúlio Vargas, que se suicidou, toda a geração, a partir do suicídio dele, suicidou. E daí eu fiquei em dúvida nessa questão onde que está essa hereditariedade espiritual. Seria aquela energia que envolve todo ser humano pela sua constituição espiritual? Eu realmente fiquei com dúvida, eu queria que você esclarecesse. A hereditariedade aí não é do DNA, não. A do DNA, você faz a superação das mais variadas formas. É dos compromissos mesmos. Se somos parceiros nos desatinos, nós seremos parceiros lá na frente nos acertos de contas. E muitos que estão nos acertos de contas, às vezes eles não dão conta de acompanhar os acertos. A dor, a presença da dor no acerto, e eles se desesperam. É nessa hereditariedade. Ou seja, assuma o compromisso, é o compromisso do ambiente, da família, do grupo, em todos os sentidos. Ação e reação, causa e efeito. E aí, no caso dessa família, a gente poderia dizer, claro, estamos divagando porque a gente não conhece a fundo, né? Mas no caso dessa família, a gente poderia dizer dos compromissos espirituais, das dificuldades morais de serem vencidas e cientificamente justifica-se essa herança de depressão, de genética. Muitos dos familiares que são citados pela história, Getúlio Vargas, ele suicidou-se em agosto de 1954. De lá para cá, alguns dos componentes da sua equipe, da sua família, tiveram este caminho aí. Mas muitos deles, nas reencarnações passadas, provavelmente nem parentes foram, mas foram compromissados pelas ações, pelas atitudes, pelo desregramento. E aí não tem jeito. Acertam os ponteiros para os ajustes das contas. Eu esqueci de mencionar, quem for buscar o livro lá que eu citei, que é do Manuel Filomeno de Miranda, o livro Transtornos Psiquiátricos Obsessivos.
esse discurso do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, ele está aí na página 150, 156, 158, mas tem outros discursos juntos.